Hello, class. Good morning. How are you? Today we will study about Ken and traveling experience. Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós iremos estudar sobre o verbo can e sobre um texto que fala sobre experiências de viagem, ok? Bem, primeiro nós temos aí a apresentação, da disciplina English Class, o nome da nossa escola, Colégio Logos, e a nossa cidade, Palmeira dos Índios. Em seguida, Teacher Lidiana Oliveira do Nascimento e a série. Pois bem, nós iremos iniciar o grupo 4 com o título Fresh Air, tá? E o capítulo 4 traz justamente para vocês o título Trying New Things, que é experimentando coisas novas, tá? Na página 72, nós iremos fazer a leitura desse texto e iremos também conversar um pouco sobre o que esse texto traz para nós, ok? Então, vamos lá. Traveling experience. Traveling is a great experience and source of knowledge. Daniel, a history teacher in Brazil, is very excited because it's the first time he is traveling abroad. He is going to the Big Apple and he has already made his plans. The first places he wants to visit are the famous museums around the city. Daniel would like to go to the Metropolitan Museum of Art, MET, the Museum of Modern Art, NO and MoMA, and the American Museum of Natural History. It goes without saying that he also wants to walk through Central Park, go on a cruise to see the Statue of Liberty, and go to Times Square at night to see the fantastic neon lights and the giant digital billboards. At this exact moment, Danielle is in the immigration area talking to the officer. Immigration officer. Next passport, please. Daniel. Good afternoon, immigration officer. Good afternoon. What is the reason for your trip? Daniel. I am on vacation and I am going sightseeing. Immigration officer. Do you know anyone in the United States? Daniel. No, I don't. Immigration officer. Where are you going to stay? Daniel. I am going to stay in a hotel. Immigration officer. Do you have its address? Daniel. Yes, I do. Here is it. Immigration officer. Thank you. How many days are you going to stay? Daniel. I am going to stay here for 20 days. Immigration officer. Okay. And do you have money with you? Daniel. Yes, I do. I have $500 in my pocket. Immigration officer. Ok. Enjoy your stay. Daniel. Thank you. Então, pessoal, essa foi uma leitura para descontrair um pouco, né? Para a gente entender um pouco como funciona também, né, essa questão do setor de imigração quando se vai fazer uma viagem para outro lugar. Então, vamos conversar um pouco sobre o que o texto diz. Primeiro, o título, né? Experiência de viagem. E começa o seguinte: viajar é uma ótima experiência e fonte de conhecimento. Daniel, professor de História no Brasil, está muito empolgado porque é a primeira vez que está viajando para o exterior. Ele está indo para o Big Apple e ele já fez seus planos. Os primeiros lugares que ele quer visitar são os famosos museus, né, americanos. O que mais?
eu volto da... Daniel gostaria de ir ao Museu Metropolitano também, né? Entre outros lugares, no Times Square, que são lugares bem conhecidos. Visitar a Estátua da Liberdade. E em seguida, tem a conversa entre o exato momento em que Daniel está conversando, né, na área de imigração com o oficial, né? Então, Daniel ele responde uma série de questões pessoais que o oficial precisa saber antes de deixá-lo embarcar, né? Como, por exemplo, qual o motivo da viagem, né? O que mais? Se ele conhece alguém nos Estados Unidos, onde ele vai ficar, né? Se ele tem o endereço de onde vai ficar, quantos dias vai ficar. Então, essas são questões bem importantes quando se vai viajar para o exterior, né? Que você tem que ter uma noção boa do que você está falando, para não se enrolar e não complicar a sua viagem, tá? Então, vocês vão fazer a leitura, né? Com calma desse texto, observem que tem palavras bem fáceis, né? Tem também um vocabulary, onde tem as seguintes palavras. It goes without saying, que é o mesmo que é evidente. Knowledge, conhecimento. Sightseeing, fazer passeios turísticos. To walk through, andar por, tá? Então, essas palavrinhas tem lá no livro de vocês. Depois desse texto, nós temos na página 73 uma atividade, né? Uma pequena parte aí que faz relação ao texto, que pede o seguinte: number the picture according to the order they appear in the text. Vocês irão enumerar, tá? As imagens de acordo com o que ele diz no texto. O que é que ele diz que vai visitar primeiro? O que é que ele diz que vai visitar segundo, terceiro e quarto? Vocês vão colocar os nomes, tá? Esse texto, Going Further, nós não vamos fazê-lo agora, tá? E do lado tem o Thematic Group, que fala sobre o Times Square. Eu quero que vocês façam a tradução desse Thematic Group, na página 73, que fala sobre o Times Square, certo? E logo abaixo, ainda na página 73, nós temos o Airport Related Words, ou seja, palavras, né, relacionadas a aeroporto. A primeira é a boarding pass, ou seja, são coisas essenciais que existem no aeroporto, coisas que você precisa conhecer, né? E entre eles alguns documentos também, por exemplo, a boarding pass, cartão de embarque, a departure board, né? A placa de partida que indica o voo e o lugar e a hora que você vai viajar. A visa, que é o visto. A passport, o passaporte, né? O documento indispensável quando se vai viajar para um outro país. A baggage claim carousel, um carrossel de bagagem, né? Onde você vai colocar o seu material, a sua bagagem. Immigration checkpoint, é o ponto de verificação de imigração. Então, essas palavras, né, são relacionadas a aeroportos, tá bom? Depois disso, né, dessa parte todinha do texto, né, nós não vimos ainda nada de gramática até o momento, nós iremos ver agora na página 74, tá? Na página 74 com Grammar Tip. Nós iremos aprender um pouco mais sobre o verbo can, usado para request and permission, or permission, tá? Que é para pedidos ou permissões, tá bom? Então, no livro de vocês tem um texto, eu tirei algumas partes para explicar melhor, onde diz o seguinte: can is used to make a request or to ask for permission. Então, o verbo can é usado para fazer um pedido ou para perguntar, né, pedir permissão. Por exemplo, o verbo can usado para um pedido. Can you give me some information, please? Você poderia me dar alguma informação, por favor? Can you make my check-in, please?
Você poderia fazer o meu check-in, por favor? E as respostas possíveis para as perguntas com o verbo can podem ser yes, sure. Ou sure, yes, of course. I'm sorry, I can't. Então, observem. Nós já vimos, né, nas séries anteriores, que o verbo can pode também ser usado para possibilidade ou habilidade. Mas, quando eu quero fazer perguntas ou pedidos, né, ou pedir permissão para algo, eu vou usar o verbo can na forma interrogativa. Então, ele vem sempre primeiro, ok? Então, nós vimos aí o verbo can para request e vamos ver agora para permission. Permission. Can I leave my luggage here? Can I pay for excess baggage here? Então, observem aí. Eu posso pagar pelo excesso de bagagem aqui? As possíveis respostas. Sure. Sim, com certeza. Ou no problem, sem problema. Então, vocês vão observar que essa parte do verbo can, usada para pedido de permissão, é sempre usado na forma interrogativa, ou seja, eu devo colocar primeiro o verbo can, depois o pronome, depois um verbo, seguindo sempre essa sequência, tá bom? E para finalizarmos, nós vamos para a seção dos exercises, ok? Que vocês irão fazer as páginas 73, como eu já havia citado, que é só para vocês completarem com os números, com a sequência em que ele fala sobre os lugares. A página 82, que vocês irão fazer o seguinte na página 82, tá? A primeira questão pede o seguinte: Answer the questions about yourself. Responda as questões sobre você. A primeira questão pode ser escrita em língua portuguesa, tá? As respostas. Have you ever traveled abroad? If yes, where have you been to? Você já viajou para o exterior? Se sim, para onde você foi? Letra B. How do you usually travel? Né? Como você costuma viajar? Com quem você costuma viajar? What's the most interesting place you have ever visited? Qual foi o lugar mais interessante que você já visitou? E a letra D. What are some advantages and disadvantages of traveling by plane? Quais são as vantagens e desvantagens de viajar de avião? Ok? A primeira questão, vocês podem responder na língua portuguesa. Aí tem a segunda questão que pede para vocês observarem. Observe the boarding pass and answer the question. Vocês vão observar esse cartão de embarque e vão responder da letra A até a letra G com as informações contidas nesse cartão de embarque, tá bom? E vão fazer até a página 84, sétima questão da página 84, tá bom, pessoal? Então, concentrem-se, façam a atividade. E na próxima aula nós iremos fazer a correção destas atividades que nós passamos hoje, tá bom? Beijinhos, fiquem todos com Deus, bye bye.